repetindo, os arcanos de corte do tarô, eles vão representar pessoas ou energias adjacentes ao que você está tirando ali no seu oráculo e que eles carregam consigo certas energias que são necessárias para a resolução daquele problema. Então pode ser uma outra pessoa ou pode ser você mesmo que vai ter que trabalhar com essa energia para essa resolução de problemas, não é? Então o nosso próximo camarada é a Princesa de Espadas, né? Então ela está ali subindo na árvore da vida. Nós temos a família de espadas ou a família do elemento ar. A Princesa de Espadas, ela representa o inverno, ela representa aquele frio, ela representa o comecinho de uma fala, a pessoa que está aprendendo a se comunicar. Então ela normalmente é o estagiário, essa é uma carta que o pajem de espadas ela não tem uma visão muito boa por aí, porque normalmente é uma pessoa que não sabe argumentar muito, mas ela tenta brigar. Então ela acaba sendo um sinônimo de uma pessoa que é fofoqueira, fala demais, sussurra, espalha boatos e trabalha nesse sentido dentro das oitavas mais baixas, né? Então o que vai determinar aí essa oitava, de novo a gente vai falar, é o parelhamento que vai ser feito com o arcano maior do tarô, né? Então a Princesa de Espadas, ela vai representar Malkuth e Keter dentro do naipe de espadas, ou dentro do elemento ar. Então ela tem um pouquinho da energia de Keter, que é aquele sopro, o melhor momento para você começar alguma coisa intelectual, e ao mesmo tempo ela carrega aquele estigma da ruína, né, das espadas, tudo perfurando lá o camarada morto, que é você tentar usar as palavras e causar uma má impressão, um mal entendido, algum problema nesse sentido. Então essa carta ela é vista um pouquinho assim, com um pouco de desconfiança, como alguém que está espalhando boatos, ou como alguém que está sussurrando, ou como alguém que está falando pelos cantos. O que essa pessoa está falando pelos cantos, nós vamos ver no arcano maior que vai estar aparelhado com ele. Tudo bem? Nos arquétipos de Myers-Briggs, ela é chamada de arquiteto, no sentido de que o arquiteto começa a projetar um prédio. Então elas são as pessoas que elas começam a negociar, conversa com um, fala com o outro, explica para um, explica para outro, e começa a projetar uma estrutura que só vai ser construída mais lá para frente. Daí que tem essa associação popular, né? O criador de boatos, o criador de casos. Porque isso vai estar sempre num plano de conversa, um plano intelectual, um plano de amizades, né? Então, para a gente observar, a Princesa de Espadas, no Rider-Waite você está vendo ali, é quase uma Joana d'Arc ali, né? Ele está como pajem, mas se você reparar, tem cabelo comprido, é quase uma mocinha. No mitológico, nós podemos ver Éolos, né, o deus do ar, soprando ali os seus fumos também, passando essa sensação de alguém que combate pela boca. E finalmente no Crowley lá, o cara com uma espada, as princesas do Crowley são mais agressivas mesmo, então ele está trabalhando aí com o elemento ar também, tentando se defender como pode. E o inverno, que é aquela sensação na qual você se recolhe, escuta o que está acontecendo e tal, mas não é o momento de agir, é o momento de perceber o que as coisas estão acontecendo ao seu redor. Então a pessoa que vai estar representada aí, se for você, você vai saber quando você estiver fofocando e fazendo intriguinha. Caso não seja você, tente descobrir quem é que está cuidando desse leve trás, quem é que está fazendo intriguinha, quem que é o X9, quem é que está trabalhando nesse sentido. E aí você consegue resolver essa energia no seu oráculo. Tudo bem? Então vamos para o próximo arcano de corte. Subindo aí na árvore da vida, do elemento ar, né, de espadas, nós encontramos Tiferet de espadas, né? Então, Tiferet em Yetzirah, ou seja, aquela energia do cara que vai lá e vence. Ele vence como? Ele vence com argumentos. Então, normalmente vai ser uma pessoa extremamente inteligente ou que conhece todas as regras e as nuances daquele grupo social e ele consegue transcender essas regras. Ele consegue quebrar o que está estabelecido. Então ele é o cara que vai para cima e destrói mesmo. Ele é um príncipe, né? Ele é um
um guerreiro bem agressivo intelectualmente. Por isso que astrologicamente a gente está relacionando essa energia com o signo intermediário entre Capricórnio e Aquário. Então pense em Capricórnio, todo aquele líder militar, toda aquela regra, toda aquela disciplina, e Aquário a habilidade de quebrar todas as regras e quebrar todas as disciplinas. Então essa energia é de alguém que conhece muito bem as regras e ele sabe como entortá-las ou como quebrá-las. Pensa num hacker de computador, ou num auditor, ou em alguém que tenta sacanear aí a Receita Federal. O cara só consegue quebrar as regras se ele conhece os meandros intelectuais de como aquelas regras funcionam muito bem. Então essa pode ser a pessoa ou a energia que você está precisando naquele momento, né? O Myers-Briggs ele chama esse arquétipo de marechal. Então o marechal ele é diferente do soldado. Ele é o cara que dá ordens para o soldado. Então o soldado é aquela energia de Capricórnio que obedece às regras. O marechal ele transcende as regras. Ele consegue criar, ultrapassar e vencer as batalhas porque ele consegue pensar numa solução que o inimigo não conseguiu pensar. Então é essa energia que nós procuramos extrair desse arcano de corte, né? Então nós vamos observar aí o cavaleiro de espadas, ele é o próprio cavaleiro carregando assim com a espada na mão, indo para cima dos inimigos para cortar a cabeça. Os dois cavaleiros, os gêmeos de Oscuros, mostrados aí no tarô mitológico, também lá estão nos seus cavalos. Nota que ele é a inspiração para os marechais templários. O símbolo dos templários também era dois homens montando num cavalo, dizendo que os templários eram guerreiros físicos e espirituais. E no Crowley, o próprio príncipe do ar, ele está lá montado num cavalo alado, numa criatura, uma carruagem alada, voando por sobre os inimigos. Ou seja, enquanto todos estão ali no nível da terra, fazendo seus pensamentos, o cavaleiro de espadas ele vai pelo ar, é quando ele tem um helicóptero, vamos dizer assim, e ele passa por sobre os inimigos e ele tem uma visão do campo de batalha maior do que aqueles que estão ainda no elemento terra, tá ok? Comparando com a carta, a gente vai observar o 6 de espadas, né? Então, o 6 de espadas, a travessia segura. Então, você vai perceber lá que, no meio da catástrofe, no meio do caos, o cavaleiro de espadas ele sempre vai conseguir encontrar uma saída do problema pela qual está sendo passado. Então, normalmente, quando ele aparece na tirada, é porque está no meio de algum problema ou necessita de alguém que vai ter um insight de fora e vai conseguir conduzir a sua energia por dentro de um túnel de proteção para um lugar seguro. Próximo arcano de corte é aquele arcano um pouco temido, é a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas ela tem a energia preto e branco. Ela enxerga certo e errado. É uma energia do zodíaco que é muito, muito, muito interessante porque ela é o domínio do ar. É aquela energia de juiz. É uma energia julgadora e é alguém que consegue observar e entrar com uma resposta correta ali de uma solução, de uma interpretação, né? Então por que o pessoal tem tanto medo dessa Rainha de Espadas, né? Porque eles falam que ela é a rainha maldosa, ela é a rainha que corta a cabeça. Quando a gente olha, por exemplo, no Rider-Waite, você está vendo ela tá parada assim e ela está segurando uma espada, né? A gente sabe que ao longo dessa imagem tem o marido dela indo num caixão atrás. Então está desfilando e ela já assumiu aí o comando. Quando a gente olha no mitológico, olha só, ela segura uma espada numa mão e ela está jorrando a jarrinha de água, jogando para baixo, que significa assim, não espere emoções daqui. Aqui só tem uma espada. E o Crowley é ainda mais chuta-balde, porque ela é retratada segurando uma espada numa mão e uma cabeça decepada na outra mão. Então você já vê que não tem conversa. Então se sai essa carta, normalmente você aprontou com a sua namorada, com a sua esposa, e ela vai dormir de calça jeans. É onde mais sai essa carta. Normalmente é alguém que está muito preto e branco observando uma situação que geralmente você ou pisou na bola ou está vendo alguém pisar e você está vendo alguma coisa errada ali. O arquétipo do Myers-Briggs, ele trata de artífice, que é o artesão, o joalheiro. Então ele junta ali dentro dessa energia da Rainha de Espadas
as energias misturadas de Virgem com Libra. Então imagina pegar todo aquele senso de justiça libriano, né? Aquele senso de regrinha, aquela regra pura, né, da balança, e põe na mão de um virginiano que é tudo reto, sim, sim e não, não. Eu tinha um professor na faculdade que ele era essa energia, e ele falava na classe assim: 4,8 não é 5, você está de recuperação. É um filho da puta, né? Mas é a energia da justiça. 4,8 não é 5 para a Rainha de Espadas. Ou é ou não é. Ela não tem essa energia cinzenta. Mas, Teodébio, dá para você utilizar isso de um jeito positivo? Claro que dá. Essa vai ser aquela energia mais cri-cri, mais chata e mais cuidadosa do zodíaco. O que você espera de um relojoeiro? O que você espera de um joalheiro? O que você espera daquele velhinho que escreve o seu nome no grão de arroz? Essa energia que a gente está falando é a energia de foco e de você fazer o que você vai fazer no fundo ali da perspectiva, né? Então, com o máximo de certeza possível. Doa a quem doer. Não é à toa que o 3 de espadas, que é a energia mais parecida com a Rainha de Espadas, seja justamente essa figura bonita aqui do lado do coração trespassado pelas 3 espadas. Então dá pra ver que a Rainha de Espadas não tem muita dó, né? Se ela sair na sua... acalmar a fera do melhor jeito que você puder. Eu recomendo chocolates e flores. Sempre ajuda. E finalmente nós temos aí o chefe do elemento ar, né? O Rei de Espadas, que é o rei intelectual ou o rei da razão. Então ele vai representar normalmente a pessoa mais inteligente daquela tirada ou daquele grupo. Ele vai representar a pessoa que está vigiando os outros ou organizando os outros. Para os arquétipos do Myers-Briggs, a gente chama essa energia de o supervisor. Ou seja, ele é aquele que tem a capacidade de supervisionar um grupo grande de pessoas. Ele é o cara que acumula conhecimentos, mas ao mesmo tempo ele presta atenção em cada movimento que está sendo feito ao seu redor. Ele é o rei intelectual. Astrologicamente, esse rei, ele está entre touro e gêmeos. Então ele pega toda aquela característica profunda de touro, taurino, que presta atenção nos detalhes, que não escapa nada, que tem uma memória enorme e tal. Mas o taurino normalmente é meio lerdo, ele faz uma coisa de cada vez, devagar e sempre. E a energia de gêmeos é aquele cara que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, tudo nas coxas. Então essa energia geminiana, próxima ali do rei de espadas, é aquela energia que ele faz não tanto quanto um geminiano puro, mas ele faz muitas coisas ao mesmo tempo com uma grande profundidade, né? Pensa num, sei lá, um segurança de metrô que ele olha várias e várias câmeras e ele tem que ver se tem alguém precisando de ajuda numa plataforma, e aí fala pelo rádio, conduz os guardas e gerencia esse tipo de supervisão. Então ele vai ter a profundidade para prestar atenção em todos esses detalhes e, ao mesmo tempo, fazer várias coisas no mesmo sentido e no mesmo tempo. Ele normalmente vai ser uma pessoa que gosta de estudar, acumular livros e vai trazer consigo esse tipo de energia, né? Então a gente repara aí, o rei do Rider-Waite está lá segurando a sua espada, sentado no trono. O rei mitológico, ele carrega consigo ali uma balança numa das mãos, mostrando que ele é um rei justo. E, finalmente, o rei, ou cavaleiro do Crowley, está montado ali num cavalo que parece um helicóptero para ir para cima da batalha. Tá vendo? Por isso que ele acaba causando confusão, muitas vezes, com o cavaleiro do Rider-Waite. Então, esses dois acabam não se bicando, e se você também não prestar atenção, só toma cuidado com isso na tua leitura do tarô. Então, quando sair, o rei é o mais inteligente aí da parada. Comparando finalmente com a carta do tarô, nós vamos ver aí o 2 de espadas. E o 2 de espadas é justamente aquela mulher que está protegendo o coração com as espadas, de costa para o mar, e ela não arruma treta. Então ela está vendo que está todo mundo brigando, ela está vendo que tem o caos, mas esse rei consegue enxergar e não se meter em encrenca. Então tá aí essa energia
do Rei de Espadas, de sempre conseguir se safar ou sempre conseguir arrumar o melhor jeito de apaziguar aqueles que estão em volta. Então ele é uma energia um pouquinho mais ativa, um pouquinho mais poderosa do que o 2 de espadas, mas a gente consegue trabalhar com isso nessa interpretação. Tá ok? Então, no próximo bloco a gente vai subir um pouquinho de novo e nós vamos observar os arcanos de corte do elemento água, ou a corte das taças.